Fala, dentista! Então vamos falar agora sobre oclusão. Eu sei que você tá inscrito na Maratona da Reabilitação em Resina Composta, certo? E hoje vamos falar um pouquinho de oclusão, porque lá na maratona nós vamos falar muito sobre oclusão. E você vai entender, mas Milena, eu sei oclusão, mas oclusão é difícil. Não, você vai ver que a oclusão não é difícil, que a oclusão está no seu dia a dia. Por que as suas restaurações quebram? Por que tem lesão de bifração? Desculpa aí. Por que tem lesão de bifração? Por que tem mobilidade? Porque alguns dentes têm desgaste. Então tem vários problemas relacionados à oclusão e você precisa entender isso tudo para que você consiga entregar o melhor serviço para o seu paciente. Então você já vai pensando, é difícil, é para poucos dentistas sabem sobre oclusão. Eu consigo ser bom dentista sem aplicar oclusão? Pode ser o que você pensa. Um dia eu já pensei assim, tá bom? E você vai ver que a oclusão está mais presente no seu consultório do que a gente imagina. Existem os sinais de desequilíbrio oclusal. Então, todo mundo sabe que desgaste dentário é questão de oclusão, né? De bruxismo, não é isso, sabe? Lesão de bifração, aquelas lesões da região cervical dos dentes dos nossos pacientes também é por causa de distribuição inadequada de forças na oclusão. Ó, Milena, isso que vai ser simples e tá complicando, tô não. Vai ficar simples aqui, tá bom? Caso de recessão gengival, mobilidade dentária, migração dentária, toros, fraturas verticais por causa da oclusão, fratura de restauração, colapso oclusal quando tudo virou uma bagunça, dentes sensíveis ou doloridos. Então, primeiro, chegou o paciente com alguma situação dessa, primeiro você vai na oclusão. Não vai tratar o canal, já vai na oclusão, vamos fazer essa análise, certo? Você tem que saber. Porque a patologia oclusal é o primeiro transtorno dental mais destrutivo. A odontologia é o primeiro transtorno mais destrutivo. É o primeiro fator contribuinte para a perda dentária, ele vai fazer perder dente. E é o primeiro motivo para o paciente precisar ir para uma reabilitação. Nós estamos preparando você para fazer reabilitações, mas você tem que entender esta oclusão. Então, como é que um dentista vai ignorar o primeiro transtorno dental que mais destrói? Como é que a gente não vai saber? Vamos saber. Vem comigo, certo? Vem comigo, tá? Então, na Maratona da Reabilitação em Resina Composta, você vai aprender a oclusão que faz durar. A oclusão que faz durar. Porque tem esse nome, Milena, porque faz durar. E a oclusão que faz durar é baseada em princípios claros, simples e descomplicados. Claros, simples e descomplicados. Está aqui só o que você precisa saber. A oclusão tem muitas terminologias. A oclusão tem muitas regras e muitas coisas. Só o que você precisa fazer, o que vai fazer diferença na sua clínica. Essa é a oclusão que faz durar, certo? É isso aí. Estamos simplificando? Sim, estamos simplificando, mas estamos agregando mais um elemento que muitas vezes é esquecido, você vai saber hoje. Então, os sinais de desequilíbrio oclusal, ele tem um efeito sobre os dentes e também sobre o periodonto, causado pelas forças oclusais excessivas ou mal direcionadas, certo? Então nós estamos falando da intensidade de força e da direção dessas forças. E normalmente, como é que está a relação oclusal do nosso paciente? Como é que é normalmente? Ele está normalmente em MH, começou a sopa de letrinhas, vai ter poucas, tá? Máxima intercuspidação habitual. O que é? É como se você pegasse o modelo ou a arcada inferior do seu paciente, pegasse a arcada superior e encaixasse. Você vai achar uma máxima intercuspidação habitual. Então, o seu paciente que não sofreu uma reabilitação, que não foi feito um ajuste para que esteja em relação cêntrica e que essa intercuspidação coincida com alguma questão articular, é uma posição simplesmente dentária que vai dar estabilidade. É uma posição de adaptação da articulação e dos músculos. É exatamente isso. A boca vai fechar como se não existisse músculos e articulação. E isso é prejudicial para a musculatura e a articulação. Isso é prejudicial também aos dentes, porque os dentes não querem entrar numa disputa com os músculos, que os músculos ganham. Você vai ver isso na nossa maratona, tá bom? Certo? Vai ver isso na maratona, na aula 1 e na aula 2 nós vamos falar sobre isso. Esta MH é adaptativa, ela está ignorando posição de articulação, ela está se encaixando simplesmente, sacou? Beleza. E ela se refere simplesmente a abertura e fechamento, certo? Nós estamos, quando a gente está falando de MH, a gente está falando da distribuição de forças, como é que essa força vai agir ali. E as guias de desoclusão? As guias de desoclusão, lembra? Guia anterior, incisivo inferior desliza na palatina dos dentes superiores, dos incisivos superiores, lateral, canino direito inferior, desliza na palatina, vai até a incisão do canino superior direito,
e mesma coisa acontece na lateralidade, certo? Normalmente o nosso paciente tem interferência e essa interferência vai causar mobilidade se o periodonto dele for mais fraco que o dente. Se o periodonto for mais forte, pode causar lesão de obturação ou desgaste, certo? Então no mesmo paciente o mesmo estímulo causa diferentes consequências. Então interferência nas guias com os dentes posteriores vai dar problema. Então muitas vezes a mobilidade ou a sensibilidade que você tem é por causa dessa interferência. Vai lá ver no seu paciente. Quer saber mais detalhes? Maratona da reabilitação não vai perder. Não vai perder. Nisso nós estamos falando da distribuição de força. Por quê? Porque existe a proteção mútua, onde dentes anteriores vão proteger os dentes posteriores. Quando está fazendo as guias, esses dentes anteriores estão protegendo os dentes posteriores. Então, estão protegendo, certo? Só que se tiver uma interferência, o dente posterior estiver tocando, ele vai receber uma força oblíqua. E dente posterior não nasceu para receber força oblíqua. Então vai responder com mobilidade, se o periodonto for mais fraco, ou com lesão de abfração, ou desgaste dentário, se o dente for mais fraco. Que forte mesmo é a musculatura, que vai causar isso. DVO, dimensão vertical de oclusão, que é a altura da nossa mordida. A altura da nossa mordida, dimensão vertical da oclusão. Esta altura determina a altura da face e determina qual é a altura que esse músculo vai ocupar. Só que se a gente perdeu esta altura, esta musculatura vai estar contraída. E se ela estiver contraída, se essa musculatura estiver contraída, o que vai acontecer? Maior intensidade de forças. Então nós vamos verificar sempre se o paciente tem necessidade de restabelecimento da DVO. É um dos grandes pilares do nosso método, restabelecer a DVO. Sem medo. Tem medo de restabelecer a DVO? Vem comigo para a aula da maratona. Na aula 2 nós vamos falar muito de DVO, tá? E não vai ser chato não, vai ter aplicação prática. A altura da DVO tem total relação com o tônus muscular. Então a gente precisa controlar esse tônus muscular para que a gente controle a intensidade de forças. Exatamente isso. Então a oclusão que faz durar, ela controla dois fatores. Ela controla a distribuição de forças e a intensidade de forças. A distribuição é através da proteção mútua. Nós não queremos dentes anteriores batendo mais forte que dentes posteriores na abertura e fechamento. E nós não queremos dentes posteriores participando das guias de desoclusão. E essas forças vão agir com que intensidade? Com a intensidade desta musculatura. Vai estar contraída e tensa ou vai estar em repouso? Vai estar na DVO funcional. Tudo isso, um curso completo mesmo. Nós não falamos que todos esses sintomas têm a ver com os efeitos sobre a distribuição e intensidade de forças. Então, você quer resolver esses problemas do seu paciente? Tem que entender isso. Vem para a aula de oclusão, temos na aula 1 e na aula 2. Distribuição de forças, proteção mútua, intensidade de forças, DVO funcional. Certo? Então, restabelecer a DVO funcional dá um suporte, a gente restabelecer a DVO funcional, dar um suporte vertical posterior ao seu paciente e dar as guias de desoclusão adequadas, que não é como você aprendeu, não. Ela tem que começar num ponto no dente certo, seguir todo o trajeto e terminar num ponto nesse mesmo dente. Não vai ser só quando termina essa guia que importa, porque em nenhum momento esses dentes posteriores podem tocar. Então tudo isso vai estar muito bem explicadinho nessa aula de oclusão, nas aulas de oclusão que a gente tem. Na aula 1 e na aula 2 da maratona da reabilitação em resina composta, onde a gente vai ensinar você, independente da sua especialidade, a reabilitar seus pacientes, tá bom? Então, não esquece, vem pra maratona!